Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos trabalhando aqui, baseado na palavra de Deus, em Efésios 1, onde está escrito: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, que não se trata de um lugar físico, se trata do reino invisível, do mundo das palavras, do mundo da energia. A partir desse entendimento, mostrando a luz da palavra para você que está nos assistindo, o seguinte: se nós contrastar essa passagem de Efésios, nós poderíamos também usar segundo Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, pois é lá que diz que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida, pelas promessas, pelas informações. O crer só vem pelo ouvir. Então, a única maneira dessas bênçãos que estão nas regiões celestiais, que não se trata de um lugar físico, é esse lugar espiritual, o mundo da energia, porque Deus é espírito. Então, a única maneira dessas bênçãos se transformar em matéria é a partir do ouvir. O crer só vem pelo ouvir. Poderá alguém crer se não ouvir? Não, o crer só vem pelo ouvir. Quando uma pessoa ouve e aceita essas bênçãos, elas vão para o coração da pessoa, e é ali que recebe a parte humanizada, e é ali que faz a transmutação. Lá em Pedro diz que Deus, pelas promessas, nos deu a natureza divina. E é dessa maneira, disse Pedro, que a gente entra no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino eterno não está se tratando apenas quando nós passar dessa para outra. É que, quando nós, mesmo nós estando em um mundo físico, mas aprendermos a tirar da fonte inesgotável de todas as provisões, de todas as riquezas do reino espiritual, nós alcançamos independência. Foi isso que aconteceu com Jesus quando num deserto ele estava precisando e tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor Jesus, ao apresentar a Deus, houve essa transmutação da qual nós estamos falando. Essa transmutação, no caso de Jesus, da transformação dos pães, só aconteceu porque o mesmo DNA, os mesmos códigos, ou as mesmas digitais energéticas que se encontram nas regiões celestiais, estava no coração dele. Então, com o coração se crê e com a boca se confessa. É o processo que faz as bênçãos que estão nas regiões celestiais se transmutarem, ou se transmutarem para o campo físico. É através dessa transposição passando pelo coração dos humanos. Então, quando se encontra esse mesmo DNA, essa digital, eu uso esse termo para facilitar o entendimento. Cada um de nós temos a nossa identidade digital, assim como nossa expressão, ou assim como nossa impressão digital, assim como os códigos de barra, existe no nosso campo energético, nosso campo espiritual, onde está o nosso verdadeiro ser, tudo que nós cremos, no nível que nós cremos, tudo que nós somos, o que nós pensamos, se nós temos o nosso nível de fé, de medo, de insegurança, de desvio de caráter, ou de justiça, de injustiça, tudo isso soma e fecha um indivíduo único. Então, seres de espécie diferente não se reproduzirão. Por isso, nós precisamos ser moldado ou reconstruído conforme a palavra de Deus. Porque hoje eu te gerei. Pede-me que eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Esse gerar é quando nós
somos recriados, reconstruídos pela palavra de Deus. Jesus disse, pela palavra, vocês estão limpos pela palavra. Então, aquilo que aconteceu com Jesus, que não foi só no caso da transformação dos peixes, do aumento dos peixes e dos pães, quando ele sentiu necessidade, quando ele foi cobrado os seus impostos, ele mandou um dos seus discípulos pegar um peixe, lá na boca do peixe tinha o quê? Tinha uma moeda. Quando ele mandou Pedro e João jogar a rede, então nada disso foi por acaso. Então aquilo que aconteceu com Jesus devem acontecer com os seus seguidores, para que não se torne refém do sistema. Perceba que não é uma questão doutrinária e nem é algo novo. Esse algo está desde a fundação do mundo. É sobre isto que Hebreus está falando. Primeiro Hebreus 11 fala que Deus, pela sua fé, trouxe à existência as coisas que hoje existem. E que também, pela fé, aqueles que vivem pela fé, a fé chama à existência as coisas que se esperam. O que o apóstolo João está falando em sua carta, ele está falando, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então se vê ali, o Espírito, o verbo, a palavra, façamos o homem a nossa imagem, a nossa, não a minha, a nossa imagem. Então o apóstolo João está falando desse princípio, ensinando como foi que as coisas que eram invisíveis se transformaram em matéria, que é o que Hebreu está falando, que do nada Deus trouxe a existência. E ali em João ele continua dizendo que todas as coisas foram provenientes do mundo invisível, do mundo da energia, do mundo do espírito, que a ciência chama substância amorfa. Então, se foi todas as coisas, isso significa dizer que inclusive nossos corpos foram criados, obviamente, veio do Espírito, porque João diz que todas as coisas foram feitas por ele pela palavra, pelo verbo, pela energia viva. E sem ele o quê? Sem a palavra, sem o verbo, nada se fez e nada se fará. E o verbo se fez carne e habitou conosco. Ao entender esses princípios, você vai entender que as bênçãos que estão em forma de DNA, porque é isso que aqui tem o DNA de todas as coisas já existentes. E todas essas coisas já existentes, que está em forma de DNA, se materializa passando pelo processo do coração do homem, humanizando, trazendo do mundo invisível para o mundo físico. Então todas as coisas que uma pessoa precise estão lá em forma de DNA, em forma, digamos assim. É a mesma coisa se você precisar de milho, o que você faz? Você vai pegar o milho e colocar no solo. Nunca se viu plantar milho e nascer feijão. Nunca se viu. Todos sabemos que o DNA do milho está na sua semente. E que a terra, por si só, faz acontecer brotar o milho. Jesus disse que a palavra dele corresponde à semente, que os nossos corações correspondem à terra. Então, no que se trata de qualquer bênção, seja prosperidade, seja saúde, seja capacidade ou qualquer coisa que o ser humano precise. Essa coisa que está lá vem através das palavras, através das informações, que é isso que Pedro está dizendo. Que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se respeitam à vida e pelas promessas nos deu a natureza divina, que é a parte que agora está na região celestial e agora humanizada, ela se materializa. É o verbo se fazendo carne. Dessa maneira, nós prosperamos em tudo que colocamos as mãos, em tudo que iremos fazer. Por quê?
Porque nós absolvemos a vida e colocamos a vida, nós pegamos e transferimos a vida. Depois de estar no coração, nasce. É como você, por exemplo, mesmo que a gente não entenda o processo, por exemplo, até hoje eu não consigo entender como é que eu gravo um áudio no WhatsApp, ou seja, em qualquer das redes sociais, e mando simultaneamente lá para o outro lado do mundo, se for preciso. A minha mente não entende o processo, mas eu acredito. É a mesma coisa, essas bênçãos que estão em forma de código, que estão em forma da sua essência, do seu DNA, se no meu coração, no coração do homem, se encontrar compatibilidade, que é aquilo que faz toda a diferença, a mesma frequência, a mesma essência, já que seres dispersos não se reproduzem, porque mesmo sendo, vou usar um exemplo aqui para você entender, mesmo sendo um DNA físico, mas um DNA de espécie diferente e um animal diferente não se reproduzirão. Seria a mesma coisa. Tudo que se diz respeito à vida. Então agora, eu poderia até dizer para você, tenha um sonho, coloque um alvo que seja um alvo bom, que seja justo, que vise melhorar a vida do todo, que ao fazer isso, e você entrar diante do Pai, o que mais tem é bênção para liberar para você. Crie o sonho que Deus dá realização e a palavra de Deus fala isso. É isso que Tiago está falando quando ele disse, pedi, dá-se-vos-á. Se pedir e não receber porque pede para gastar naquilo que não é bom, naquilo que não é justo. É aquilo que faz a diferença. Se o teu projeto é um projeto justo e for compatível com a justiça do céu, é só você se colocar lá e há um processo de humanização e aquilo se materializa. Agora o céu está organizado, configurado, para não cooperar com qualquer coisa que seja ruim, qualquer coisa que não seja boa. Pode até acontecer que acontece muitas coisas que não são boas, mas Deus não tem cooperação para com isso. É o próprio homem que tem seu livre-arbítrio e usa o seu livre-arbítrio para aquilo que ele quiser fazer. Mas não tem cooperação de Deus, mas tudo muda quando ele entende isto, que é exatamente o que eu estou, deixa eu ir para cá, é exatamente um dos meus propósitos. Preste atenção nisso aqui. Nós estamos com um salão recém-construído, voltando um pouquinho antes, acho que um pouco mais de 6, 7 meses, não recordo direito, nós começamos um propósito aqui, e o nome do propósito era a Travessia da Vitória. E você encontra muito vídeo aí no meu canal sobre esse tema. E o meu propósito era despertar nas pessoas que qualquer realidade que seja desfavorável, essa realidade só perdura até o momento em que uma pessoa não quiser sair dali e ir para o lugar da promessa, já que Deus nos chamou para ser rei e sacerdote, já que a vontade dele é que nós prosperamos em tudo que colocar as mãos, esteja por cima e não por baixo, tenha para prestar e não haverá necessidade de não prestar. Então eu despertei isto no coração das pessoas. Eu sei que Deus está interessado nisto, e cada vez que, na medida que eu vou despertando, as pessoas vão entendendo, e o céu vai liberando aquela força exatamente para que elas alcancem os seus propósitos que elas pretendem alcançar. Uma passagem na Bíblia que diz, Deus não fecha a boca do boi enquanto ele trabalha, né? Mesmo que Deus chama a gente de boi meio enquanto, mas Deus pode. Né? Na verdade, trazendo para o meu assunto. No meu caso, se eu estou semeando na vida de outros, seria justo que os meus próprios ideais, meu próprio sonho, meus próprios projetos, desde que seja projeto bons e justo, correto, também, obviamente, dentro do mesmo propósito, a parte tocante a mim, Deus nos dá, que é o que ele queria dizer, né? Não fecha a boca do boi quando o boi trabalha, né? Então eu tinha como propósito construir um templo. E as pessoas que quisessem construir o templo, cooperar para a construção do templo,
e não tivesse dinheiro, o que é que elas iriam fazer? Elas iriam abrir seu coração para receber a semente da prosperidade. E aí segue o mesmo padrão que eu falei. Essas pessoas que abriram o coração para receber têm também as suas necessidades. Então Deus iria, na medida que o seu entendimento vai se ampliando, a semente, o DNA da prosperidade, vão vir para o coração delas, o suficiente para suprir as necessidades delas, como também o propósito a respeito do reino. Jesus também diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então elas estão aprendendo e elas estão abrindo o coração, recebendo o DNA. E se você for olhar, aquilo que é impossível para o homem, quando é a natureza que faz, como fica fácil, por exemplo, na hora de se gerar uma nova vida. A gente sabe que é resultante da intimidade do homem e da mulher. Mas tudo que o homem e a mulher podem fazer é apenas colocar, digamos assim, o feto lá. A partir daí o crescimento não é mais o homem. E volto a dizer, eu não entendo como é que está o processo, mas eu creio, sei que é assim. A mesma coisa é quando a gente desperta o entendimento que a pessoa vai lá, onde estão todas as sortes de bênção, elas crerem, e agora a semente estar aqui é questão natural. O céu irá trabalhar, a natureza irá trabalhar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, aquelas pessoas que estavam sofrendo escassez, e todas as dores geradas pela escassez, a falta, o descontentamento, que, como eu tenho ensinado em outros vídeos, com certeza iria resultar em doenças, em dores, sofrimento, roubando qualidade de vida e muitas vezes a própria vida. Então agora essas pessoas despertaram, estão lá na fonte. Se ninguém tivesse despertado elas não iriam lá. Mas agora alguém despertou elas estão começando a entender esse relacionamento entre Deus e elas, que até então elas acreditavam que Deus era um velho de barba branca lá no céu, sentado na cadeira, com um cajado na mão, esperando alguém errar para descer o porrete. Elas estão entendendo que Deus é Espírito, e é o Espírito da vida, é o Espírito do amor, é o Espírito da misericórdia, e todas as coisas que ela precisa. Então, elas começam a desenvolver esse relacionamento. Aí se cumpre aquilo que Jesus disse: do vosso ventre fluirão fontes de água viva. Mas essa fonte se transforma em rio de água viva se ela não interromper o fluxo. Ela recebe, vou usar o exemplo, ela está ganhando R$2.000. R$2.000 só dá mesmo, só a medida certa de pagar a sua despesa, não sobra nada. Então, naturalmente, elas não teriam para cooperar. Então, agora, se elas ampliaram o seu entendimento, a semente vem agora, já sobra R$1.000. Elas, com a fidelidade delas, elas pegam aquela parte, cooperam lá, são gratas, elas entendem, e agora foi ampliado. Então, está se cumprindo. Aquela semente, aquele pequeno fluxo de água viva, vai se transformando em manancial de rios de águas vivas, porque Deus dá semente ao que semeia, ela está semeando. Sede fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, se essa pessoa não interromper o fluxo, aqui até o seu lugar dela crescer. É assim que tem pessoas que têm entendido, que têm transformado a sua vida. Eu lembro da história de um rapaz, ele era um piloto de avião, e ele começou a andar mais um pastor, e ele entendeu esse ponto. E quando ele entendeu esse ponto, ele disse: pastor, o senhor me dá um tempo aí, que eu vou deixar de ser motorista de avião, e eu vou comprar uma própria frota de avião. E eu vou deixar um piloto disponível, uma aeronave disponível só para o senhor, para lhe dar assistência. E isso, de fato, aconteceu. Por quê? Porque ele começou uma fidelidade pouca, foi entendendo, não foi interrompendo o fluxo, foi deixando o fluxo natural, e aí foi ampliando agora. Grandes coisas o Senhor conta para essa pessoa, e essa pessoa proporcionalmente se coloca diante de Deus. Então vamos lá, temos um tempo. Agora, qual é o propósito que nós iremos continuar? Então veja aqui nós temos o nome de uma cidade, Açaiande, Maranhão.
Por muito tempo foi um sonho eu vim para essa cidade. Estou nessa cidade. Então essa cidade tem registrado lá no IBGE 113 mil pessoas. Essas 113 mil pessoas estão espalhadas em 22 bairros nessa cidade. Então eu pretendo colocar 22 filiais nossas ou congregações nossa espalhado nesses 22 bairros. Só um modelo para você entender. Então aqui eu tenho um sonho. Então como eu sei que isto é a vontade de Deus, então aqui está um sonho. Aqui está um ideal. Aqui está um projeto. Então o que é que vai acontecer? Deus vai liberar recursos, capacidade para colocar esse projeto em realidade. Porque lá está, o céu está repleto de todas as sortes de bênção, de todas as riquezas. Eu vou precisar também de parceiro, de recursos humanos, para que esse projeto possa ser realizado. Eu preciso de recursos humanos e de recursos financeiros. Então todas as pessoas que vão ouvindo, entendendo, vão encontrando sintonia no projeto, vai tendo uma similaridade, uma compatibilidade. Através dessas pessoas, as sementes começam a vir. E se a semente vem, essa pessoa semeia, ela vai colhendo. E Deus, o céu, o reino justo, vai vendo, Deus dá semente ao que semeia. Daqui a pouco, nós estamos com 22 congregações, nos 22 bairros, e cada uma dessas pessoas estão ensinando outras pessoas que também nos levantar. Então assim é infinito. Mas tem um propósito maior em tudo isto. Veja só. Quem santifica é o Espírito. Ninguém se santifica pela força do braço. Na prática significa essas todas sortes de bênção que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cada uma dessas bênçãos são espírito, vida, que compõe a natureza divina. Então nós estamos aqui, ouvimos e cremos. Essas bênçãos, que é o espírito da santificação, alcança o meu coração. E com esse processo, o que aconteceu? Eu fui selado com o Espírito da promessa. Aquele Espírito que Paulo em Efésios está falando, capítulo 1, verso 13. Serás que quando ouviste o Evangelho da verdade, tendo que no Evangelho fosse selado com o Espírito da promessa. Que promessa? Da imortalidade. Que promessa? De ressuscitar quando Jesus voltar. Aí você encontra em Apocalipse, em muitos profetas, a respeito do que irá acontecer nos últimos dias. Como por exemplo, a Bíblia fala que surgirá o falso profeta, surgirá o anticristo, e o anticristo irá perseguir o povo de Deus, a igreja. E aí você encontra em Oséias, você encontra em Isaías, você encontra em Apocalipse 12, que Deus irá enviar a sua igreja para o deserto. Isto para se livrar de debaixo da perseguição do anticristo. E o anticristo, ao perceber que a igreja se escondeu, vai mandar o seu exército, lá em Apocalipse 12, descrito como rios atrás da igreja, e a terra irá abrir sua boca, irá engolir a igreja, irá engolir os soldados do exército inimigo. E a igreja, ao ir para o deserto, quando chegar lá no deserto, o que vai acontecer lá? Lê Isaías 35. A igreja irá prosperar em um deserto. Está escrito lá que o deserto se transformar-se-á em manancial de água. E Deus deu ordem aos animais do campo para não fazer nenhum dano à igreja, nem o anticristo, nem ninguém. Entende isto? Então veja só. Você lê a Bíblia, sabe disso, acredita nisto, mas não tem o Espírito. Sabe o que vai acontecer?
Nada. Você jamais vai conseguir ir para o deserto. Você jamais vai conseguir se livrar da mão do tirano, do anticristo. Por quê? Porque você não tem o selo da promessa. Por que não tem o selo da promessa? Porque você foi um mero religioso. Você não entendeu esse princípio. Então perceba que não se trata apenas de alguém querer prosperar, de alguém querer ser abençoado. Isso também. Porque em Pedro diz que quando nós cremos, nós entramos no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nos colocamos debaixo da responsabilidade dele. E Pedro diz, e quando isso acontecer, jamais vocês serão infrutíferos. Não, pelo contrário, vocês produzirá. Jesus disse, ide e dai fruto para que o vosso gozo seja completo. Mas tem mais. Você já deve ter falado a respeito do arrebatamento da igreja. Que é quando Jesus já vir nas nuvens e dizer, suba cá. Lá em Apocalipse 11, está falando da mesma coisa, de uma forma diferente, aonde as testemunhas do Senhor Jesus, que não irá para o deserto por decisão própria, cabras machos, irão enfrentar a besta para salvar aqueles que estavam dormindo. Não tem esse que não tem um espírito, mesmo dormindo, também descrito por Jesus na parábola das virgens. Se estava dormindo, se estava acordado. Então as testemunhas vão ficarem para ver se salva alguns desses que não estão no deserto. E é dentre esses que muitas vezes, para escapar, vai ter que ver seu pescoço sendo torado de um lado para o outro. Vai entendendo o negócio, a importância de tudo isso. Mas as testemunhas estão lá. As próprias testemunhas, muitas delas irão morrer, irão fazer festa nos 4 cantos da terra. Então você entende que hoje não é difícil avisar através de WhatsApp e tudo isso. Fazer festa. Quando eles estiverem fazendo festa, contando com certo que a vitória do inimigo, a voz do arrebatamento, a voz de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai bradar, suba cá! Essas testemunhas irão ressuscitar na presença de todos. Imagine o tamanho do medo, imagine o tamanho do pavor. E eu até posso criar uma situação. Os comandantes avisando seu exército, corra cá, porque aquele povo que nós matamos ressuscitou. E eu imagino aqueles camaradas com a arma poderosa. E eles caminhando, de peito aberto, para pegar aqueles cabras. Por quê? Porque eles são imortais. Porque agora os seus corpos são impenetráveis. Porque agora eles estão colhendo o selo do Espírito. De onde vem esse Espírito? Esse mesmo que agora está no lugar pela sorte de bênção. Eles irão ressuscitarem e irão começar a limpar a terra de toda desonestidade, porque do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que há. E o Senhor Jesus irá vir para Israel para começar o reinado a princípio de 1000 anos. E quem são os que vão reinar? Aqueles que estão no deserto e aqueles que enfrentaram, ou seja, todos que têm o selo. Está vendo? Todas as bênçãos que estão aqui, não é para minha vaidade, eu preciso delas hoje, como recursos financeiros, como sabedoria, como capacidade, para que eu possa impulsionar a pregação do Evangelho, mas essa é a parte que fica do lado de cá. Se eu, no momento que eu adormecer com esse selo, eu vou ressuscitar. E se porventura chegasse hoje, agora, o anticristo e precisasse ir para o deserto, eu iria para o deserto. Sem o selo, não adianta eu saber da parte que está escrito que eu não conseguiria, nem eu, nem ninguém. E enquanto eu estiver aqui, aprender, desenvolver, se eu estiver no deserto como Jesus, eu posso multiplicar os pães. Se porventura me faltar alguma coisa, eu posso dar ordem para os peixes. Porque Jesus disse, as obras que eu faço, vocês farão também, e até maiores do que essas. Essas verdades, elas são para nós. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Isso não é brincadeira. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para aprender mais e mais. Porque esse é o tempo que a igreja deve acordar, deve romper a bolha da religiosidade e aprender a trazer essas riquezas
todas as sortes de bênçãos para o reino humano, porque essas bênçãos, além de servirem para lhe dar uma vida confortável, digna, serve para impulsionar o evangelho, serve para inspirar outras pessoas, mas tem um propósito final, que é a salvação, porque essas sortes de bênção que estão lá, é o mesmo Espírito que nos santifica. Precisamos entender isso. Então, veja só, nós estamos na cidade de Açailândia do Maranhão, estamos no bairro Parque Jardim, nós temos reuniões terça-feira, quinta-feira, com nossos companheiros, pastor Charles Santos e pastor José Leandro, e na quinta e na sexta, no sábado e no domingo, eu vou estar lá, juntamente com os outros companheiros, mas eu vou estar lá, ensinando essas verdades. Nós estamos nesse momento, nós estamos com o nosso seminário, os 7 segredos de Deus, esses são alguns dos segredos de Deus, e após a reunião de terça-feira, o pastor Charles vai estar começando a preparar aqueles futuros candidatos que pretendem se tornar um desses evangelistas que o evangelho precisa para os últimos dias. E na sexta-feira eu vou estar lá também para dar continuidade a tudo isso. Então, se essa palavra ela falou ao teu coração, houve um testemunho, uma testificação, atenda o chamado de Deus, porque isso vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida e que tua vida será uma bênção, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você que estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você que estava perdido, mas estou de volta.